Irmãos, eu peço que vocês abram as suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. História de Davi e Golias. Essa todo mundo conhece, né? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Nossa leitura inicial vai ser dos versos 1 a 11. Para a pregação de hoje eu vou fazer algumas coisas diferentes. A primeira delas é que eu vou ler o texto em bloco. Então, eu vou ler primeiro dos versos 1 a 11, depois dos versos 12 a 23, 24 a 31, 31 a 40, e a nossa pregação se encerra ali, 40. Davi prestes a entrar na batalha. Eu vou deixar essa para a próxima semana. O título da pregação de hoje é: Precisamos de um homem que lute por nós. Precisamos de um homem que lute por nós. Uma outra coisa que eu vou fazer diferente na pregação de hoje é que eu vou colocar aplicações no meio da exposição. Então, não necessariamente eu vou virar para você e dizer assim: olha, agora, aplicação número 1, anota aí. Mas eu vou tocar a bola para você aplicando o texto no decorrer da exposição e você precisa estar atento também a isso. Então, são algumas das mudanças para a nossa pregação de hoje. Fique ligado e vamos à leitura do texto da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versos 1 a 11. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. E Eli ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. É isso mesmo, crianças. 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de ferro pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram? Para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo o Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Tem misericórdia de nós, Senhor, à medida que ouvimos a Tua palavra. Faz nosso coração ver Cristo no Antigo Testamento e aprender as verdades bíblicas. Tem misericórdia de mim, Senhor, quando prego a Tua Escritura. Apesar de mim, Senhor, fale com esse povo. Em nome de Jesus. Amém. Por uma perspectiva, meu ministério de pregação pode ser resumido como uma redenção do passado. Eu até falei isso com o pastor Maurício na última semana. Porque eu tento revisitar algumas histórias que marcaram a minha vida, que eu já falei muitos conceitos errados, e aí eu tento pregar do jeito certo agora. Então, já aconteceu isso em José, já aconteceu isso na história do filho pródigo, já aconteceu isso em Jonas, e enfim nós chegamos a essa, Davi e Golias. Eu gosto tanto dessa história, irmãos, e ela marcou tanto a minha imaginação, que eu fico em crise quando eu penso num jogo que eu mesmo inventei. Se você um dia tiver
a oportunidade, o prazer inenarrável de viajar comigo de carro, talvez pode ser que eu te coloque no jogo fazendo a seguinte pergunta. Se fosse para você escolher uma dentre todas as histórias da Bíblia, qual você escolheria para estar lá presencialmente? Essa é a pergunta. Aí você pode dizer, claro que é com Jesus, né? Não vale Jesus. As regras são minhas, é o meu jogo. Eu que invento. Então eu posso ir complicando, falando assim, não vale nada que relacione a Jesus e não vale antes da queda. É depois da queda e Jesus não pode estar envolvido. Qual você escolheria? E eu fico em crise porque eu fico dividido entre a história de Davi e Golias e a passagem pelo Mar Vermelho. Eu mesmo me coloco na crise. Porque essas histórias marcaram muito a minha vida. Mas vamos deixar o jogo e a pergunta. Você pode pensar nela e depois me dar a resposta se você quiser. Mas vamos contemplar o fato de que a história de Davi e Golias é uma história muito popular. Ela é muito conhecida. Ela se tornou até um chavão para todo pequeno que derrota um inimigo maior, um inimigo mais forte, seja na guerra, nos esportes, na política ou em qualquer outra coisa. Está repleto de referências a essa narrativa nos nossos filmes e livros, por exemplo. Você vê isso em Senhor dos Anéis, o Roberto usou aqui, e olha que a gente nem se comunicou, foi revelação direta. Você vê isso nas Crônicas de Nárnia, na saga Wingfeder, em várias outras histórias. Os pequenos que derrotam grandes inimigos estão em toda parte. E a preeminência dessa história bíblica, irmãos, ela não é acidental. Esse é o mais longo de todos os relatos de Samuel. Inclui mais citações do que qualquer outro e retrata o mais longo e vívido discurso com características físicas de um dos inimigos de Israel. Mas, para que você não cometa o erro que eu cometi no passado, você deve abraçar um ponto fundamental desde o início. Essa história, no final das contas, nos aponta para Cristo. Essa história nos aponta para Cristo. Porque Jesus é o herdeiro do trono de Davi. E a carreira de Davi antecipa a pessoa e a obra de Cristo, um Salvador muito mais poderoso. E é com essa noção que nós vamos entrar e pisar o terreno de 1 Samuel. Através da história de Davi e Golias, este é o resumo. Nós aprenderemos a verdade de que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos e que Ele cuida do seu povo, levantando um homem que lute por nós. Esse é o resumo. O nosso Senhor é Senhor dos exércitos e cuida do seu povo, levantando um homem que lute por nós. Nisso tudo também nós seremos desafiados a confiar mais no verdadeiro ungido do Senhor. Anotou? Colocou na mente? Gravou na imaginação? É isso. Vamos seguir. E antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero te dar algumas palavras de contexto. Presta atenção. Você precisa se lembrar que 1º e 2º Samuel são livros que registram a transição da monarquia em Israel. A transição para a monarquia, para o reinado, para o trono de um rei visível. Esses livros cobrem um período de 100 anos, desde o nascimento de Samuel até o reinado de Davi, e nos mostra Deus lidando com o seu povo, que para imitar outras nações, pediu um rei. Desejou de todo o seu coração se assemelhar aos povos do seu derredor e pediu um rei. Os livros de Samuel registram, então, essa transição do período dos juízes, lembra de juízes? Cada um fazia o que quer, não havia rei em Israel. Do período dos juízes para o estabelecimento da monarquia. Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta nacional. Ele ungiu Saul, que é o primeiro rei, e depois Davi, o seu sucessor. Os livros, portanto, versam com esses 3 personagens principais, Samuel, Saul e Davi. Enfatizam
a providência de Deus com o propósito de ressaltar a salvação do seu povo. Como eu disse, e volto a dizer aqui, você nunca pode perder de vista o fato do Antigo Testamento inteiro, cada parte, cada pedaço, apontar para Cristo. 1 e 2 Samuel tem claro significado messiânico, retratando Deus agindo na história, para preparar um povo para si mesmo, para trazer salvação a esse povo, por intermédio de um rei ungido, que no final das contas é Jesus Cristo, o supremo filho de Davi. Mas de forma mais específica, nós estamos no capítulo 17 de 1 Samuel. E o que vem antes aqui é muito importante na narrativa. Por quê? Porque Saul desobedeceu e foi rejeitado por Deus. E Davi, um capítulo atrás, acaba de ser escolhido, ungido para subir no trono. Ele é um homem segundo o coração de Deus. No capítulo 16, Samuel é enviado à casa de Jessé e unge Davi. Porque Deus não vê como o homem vê. O Senhor olha o coração. É por isso que Davi é ungido. E Davi é um novo escolhido de Deus. E daquele dia em diante, o texto diz, no verso 13 do capítulo 16, que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então, temos uma batalha no capítulo 17. E você precisa tomar cuidado com Golias. Pontos principais do sermão de hoje. 4. Primeiro, dos versos 1 a 11, nós veremos um filhote da serpente se levantando para desafiar o povo de Deus. Os versos que nós acabamos de ler, 1 a 11. Um filhote da serpente se levanta para desafiar o povo de Deus. Vamos então? Partiu. Nos tempos de Saul e Davi, Israel estava cercado de inimigos por todos os lados. Os principais eram os filisteus e os amonitas. As primeiras batalhas de Saul, irmãos, foram contra os filisteus. E mesmo que Israel expulsou esse povo em um certo tempo, eles não desistiram facilmente e voltaram fazendo guerra contra o reinado de Saul. E você viu no texto? Olha para o texto aí. Os versos 1 e 2. O tanto de referências geográficas. Socó, Azeca, Efes-Damim, Vale de Elá. Sabe para que tudo isso está aí? Está aí para mostrar que a guerra está cada vez mais próxima das fronteiras de Judá. Os inimigos estão pertinho da cidade e do povo, e eles estão ameaçando o povo de Israel. O texto, então, ele já começa com uma certa tensão, e a tensão só vai aumentando. Então, do verso 1 do capítulo 17 até o 55, que a gente só vai acabar na próxima semana, a tensão só aumenta. A sua bochecha tem que ir ficando mais vermelha a cada momento que eu vou prosseguindo, porque essa é a intenção do texto e do autor. Por isso, a tensão ela vai se elevando, mas ela já começa aqui. Ela tem um plus, porque essa seria a primeira batalha, o primeiro confronto de Saul com os filisteus, depois dele ter sido rejeitado pelo Senhor. Depois que ele desobedeceu e foi abandonado pelo Espírito Santo. Como ele se sairia? O que você acha? Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas Saul é o rei, não? E a descrição bíblica diz assim: entre todos os filhos de Israel, não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía, era mais alto do que todo o povo. Esse é Saul, no capítulo 9, verso 2 de 1 Samuel. E foram essas qualificações que fizeram ele ser aclamado. Era isso que Israel queria. Um rei para sair adiante de nós e lutar as nossas batalhas. E quem seria melhor, não é, irmãos, de que o homem mais bonito e mais alto do império? Os filisteus podiam ter armas, mas Israel tinha quem?
Tinha Saul, ele é bonitão e é alto. E tá tudo bem, né? Alto e bonitão, quem não quer? Israel tinha Saul, tinha sua liderança, tinha a bravura do povo, e eles podiam resistir a qualquer ataque. Mas então, aí tem sempre o então, né? Tem sempre o mais. Então a história começa a desmoronar, por quê? Porque das fileiras dos soldados filisteus as fileiras dos soldados filisteus começam a se afastar. E do meio das tropas surge a mais atual e extraordinária ameaça de guerra inimiga. Um gladiador campeão gigantesco. O verso 4 diz assim: então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Como é que é? Crianças, 3 metros de altura. É o dobro do pai de vocês. E o cara não era só alto, ele devia ser muito forte. Alto e forte. Imagina aí. 6 côvados e 1 palmo, em traduções mais antigas. Convertendo isso, dá 2,90 metros. O nosso texto traz quase 3 metros de altura. E aqui a gente tem que fazer uma pequena pausa. Porque você pode se perder aqui. Então, por isso que eu vou precisar comentar esse ponto. Porque a crítica ao tamanho de Golias, a medida bíblica, não é nova, irmãos. Ela já existe, há muito tempo. E muitos levantam essa crítica para ir descartar o texto bíblico. Mas eu penso que não há um bom motivo para fazermos isso. As pessoas que duvidam desse texto aqui da palavra de Deus, trabalham com o pressuposto de que as coisas sempre foram assim. Do jeito que a gente tem hoje. Então, elas duvidam. Se as coisas sempre foram assim, como é que um homem de 3 metros de altura vai existir? Mas nós sabemos, pela revelação, e isso aqui já bastaria para nós. É palavra de Deus, é revelação de Deus. Que as coisas não são bem assim. Além disso, a altura de Golias não é tão inimaginável assim. O Guinness Book, sabe? O livro dos recordes. Ele registra que em 1940, um homem chamado Robert Wadlow tinha 2,72 metros. Apenas 29 centímetros a menos que Golias. Hoje, o homem mais alto do mundo tem 2,51 metros. Se você quiser visitar a Turquia, você pode conhecer lá o Sultan Kozen. 2,51 metros. Mas, acima dessas coisas aqui, irmãos, há boas razões bíblicas para levarmos essa medida de Golias bem a sério. Porque na conquista da terra prometida, quando os espias foram enviados por Moisés para espiar a terra, eles relataram o seguinte: nós vimos os filhos de Anak, Números 13, 22, um povo grande e alto, é o complemento de Deuteronômio 9, 2. E esse povo grande e alto, filhos de Anak, aterrorizou o povo de Deus, e eles vieram dos Nefilins. No tempo da conquista de Canaã por Josué, os Anaquins, filhos de Anak, foram expulsos de Israel. E a única referência que temos é a declaração de Josué 11, 22, que nos fala assim: nenhum dos Anaquins sobreviveu na terra dos filisteus, na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod permaneceram alguns. Agora olha para o texto bíblico. Golias é de onde? De Gate. Então, algum avô, bisavô de Golias ficou por lá e a coisa vai complicar agora para Israel. Então está aí. Como eu disse, você pode se perder nesse ponto aqui, lançando dúvidas ao texto bíblico. Mas a gente sabe que isso é palavra de Deus, a gente se curva à revelação. E o que nós precisamos realmente nos atentar é o ponto que o texto quer nos mostrar. Você se lembra por que Israel escolheu Saul? Eu falei aqui. Você se lembra? Ele era bonitão e alto. Por sua beleza e grande estatura, ele foi escolhido. E aqui Israel vai aprender, e Saul também, que confiar nas aparências e na força terrena é sempre um risco. É sempre um risco. E você precisa tomar cuidado também. Confie no dinheiro e vai aparecer alguém mais rico que você. Confie na sua inteligência, vai aparecer alguém mais inteligente que você.
Confie na sua força. Vai aparecer alguém mais forte que você. Ou então uma mulher para cortar seus cabelos. Se você também confiar na sua altura, no final das contas, vai aparecer um Golias na sua frente, pronto para comer a sua cabeça. E Golias, ele não é só alto. O texto diz que ele é um homem guerreiro, como algumas traduções antigas nos mostram, e colocam assim: Golias é um homem campeão. Golias é um campeão. A expressão literal é um homem entre dois. E significa alguém treinado e capacitado para combate corpo a corpo. Então o cara não é só alto. O cara é bom de briga. O que a gente pode fazer? A proposta então aqui de Golias seria algo diferente do que Israel estava acostumado, mas reflete um pensamento comum da época, que era o seguinte: escolham um campeão de cada exército, coloque eles para lutar, e quem vencer refletirá qual Deus é maior. Refletirá qual Deus é mais forte. Um título para a pregação de hoje que eu também pensei seria a Batalha dos Deuses. Pode ser esse também. Quem sabe em algum momento a gente não utiliza esse. Quem vencer vai provar a supremacia de seu Deus, tanto quanto uma batalha completa. A tensão vai se aprofundando cada vez mais. Mas sempre tem mais. Sempre tem mais. Porque o texto faz questão de enfatizar a armadura e as armas do gigante. Crianças, olhem para o texto bíblico. Peça o pai e a mãe de vocês para mostrar a Bíblia para vocês. Olha aí o que está dizendo. Ele tinha um capacete de bronze, uma couraça de escamas. Guarda essa informação. Couraça de escamas. Que pesava 57 quilos, 5.000 ciclos de bronze. O nosso texto fala quase 60 quilos. Ele tinha caneleiras de bronze. Ele tinha um dardo sobre os ombros. A haste da lança era como eixo de tecelão, significa que ele podia atirar e voltar para a mão dele. Servia como uma atiradeira. E só a ponta da lança pesava mais de 7 quilos. Isso é só a ponta, gente. Só a ponta. O cara tinha alguém só para levar o escudo dele, o escudeiro. Devia ser enorme. É um trambolhão. É uma máquina de guerra que está vindo destruir o povo de Deus. E a impressão que ele passa é psicologicamente esmagadora, sim. Mas, além de suas armas, além de sua armadura, ainda tinha sua especialidade no combate corpo a corpo. Este era o campeão Golias. E ele veio fazer o que mesmo? O texto diz, ele veio afrontar Israel. Por que vocês saem para a batalha? Eu sou filisteu, vocês são servos de Saul. Escolha um homem para lutar comigo. Alguém se habilita aí? O homem mais forte da nossa igreja se habilita aí? O duelo pessoal é proposto e a promessa é de quem perder se torna escravo do outro. Imagina Israel. Tudo bem, Golias. Nós temos Saul. Nós escolhemos ele. O bonitão, altão. Opa, verso 11. Saul e todo mundo do lado dele, refletindo seu líder, está o quê? Tremendo de medo. Aterrorizado. E a afronta aqui, irmãos, e isso precisa ficar bem claro, não é só para Saul e o povo de Israel, mas é também para o Senhor que está por trás desse povo. Golias está afrontando também Yahvé, o Deus do pacto. Hora boa para invocar o nome do Senhor, né? Vai lá, é só chamar. Opa, não dá. Saul foi abandonado pelo Espírito Santo, ele foi rejeitado. E agora, o que a gente vai fazer? Medo e vergonha. Esse é o resultado. É isso. Quem poderá nos defender? Ninguém. O Senhor abandonou, Saul foi rejeitado.
E ainda tem a couraça, não é? Qual é a descrição do texto mesmo, irmãos? Olha aí direitinho. O gigante vem vestindo uma couraça de escamas. A história está se repetindo mais uma vez. Vestido como cobra. E falando como cobra. Golias se levanta e desafia a verdade, a proteção e o poder de Deus que revelou seu nome àquele povo. Deus de Israel, é mesmo? Manda alguém vir lutar comigo. Vocês são fortes? Manda alguém vir. E Golias representa sim a oposição espiritual a Deus e ao seu povo, especialmente manifesta por Satanás e seus demônios. Ele descreve para nós o que faz o nosso inimigo maior, o diabo, com toda a sua hostilidade, aterrorizando, escravizando a mente daqueles que levam o nome do Senhor. Escravizando, não porque ele tem poder de controlar corações, mas porque ele lança armadilhas, tentações, e ele pode sim te ferir com medo, com pavor. E aqui está um filhotinho da serpente. Alguém que está no caminho de Deus e o plano dele é destruir. Esse filhote da serpente, Golias, se levanta para desafiar o Senhor e o seu povo. Está todo mundo com medo. E a sua pergunta tem que ser: quem vai nos ajudar? Esse foi o primeiro ponto. O filhote da serpente se levanta para desafiar o povo do Senhor e o Senhor. Ponto 2. O ungido do Senhor entra em cena. Vamos ao texto? Falei que a gente ia ler em blocos. Então vamos lá. Verso 12 a 23. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e tragam uma prova de que estão bem. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e, aos gritos, chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. O ungido do Senhor entra em cena. Está todo mundo tremendo e o ungido do Senhor entra em cena. E a sua introdução é elaborada cuidadosamente. Você percebeu como o texto deu descrições de Golias? A altura, o peso da armadura, as armas, de onde ele veio. Aí o texto começa falando de Davi, isso é bom demais. Enquanto características físicas do gigante são colocadas para nos impressionar, o que Davi tem para nos impressionar? Sua linhagem. Sua linhagem pactual. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé.
Sabe o que o texto bíblico está fazendo aqui? Ele está colocando Davi versus Golias para a gente. De um lado tem força terrena impressionante, e do outro tem a promessa pactual de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Deus não tinha dito que traria um descendente? Ele não tinha dito que o descendente viria através de Israel? Ele não disse que o descendente viria através de Judá? E o que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Nós temos alguém que Deus pode usar para os seus propósitos redentivos. Então o povo podia confiar nisso. E nenhum gigante, nenhuma cobra dos filisteus vai jogar água nos planos do Senhor. Mas aí tem um problema. Qual o problema? Que Davi é muito novo, a gente viu o texto. Ele é moço ainda. Ele não pode ir para a guerra. Mas isso não é um problema para o Senhor, irmãos. A providência do Senhor vai dar um jeito. Por quê? Porque os 3 filhos de Jessé, que são mais velhos, estão no exército, e naquele tempo as famílias tinham que dar suporte aos seus soldados, e o escolhido para dar suporte aos soldados é quem? É Davi. E embora ele fosse o mais jovem, ele tocava harpa diante de Saul. Essa é uma informação que o texto do capítulo 16 nos traz. Então, se Davi já tocava harpa diante de Saul, e já ia lá falar com Saul com uma certa recorrência, então ele é escolhido para levar as provisões. Seu pai prepara muita comida, prepara queijo, e manda ele ir em direção do vale de Elá, e ele vai, simples assim. Gente, um enorme desafio está diante dele, ele nem sabe. Alguma coisa vai mudar a vida dele para sempre, e ele nem se dá conta disso. E ele só vai. E aí o texto segue e diz que quando o Davi chega no acampamento, o que ele ouve? Ele ouve gritos de guerra. Tem como resistir, gente? Imagina, você, novo, chega no acampamento cheio de soldado, você ouve a guerra, você ouve os gritos e você fala assim, não vou lá não. Duvido. Davi foi correndo. Não tem como resistir. Ele deixa as provisões lá, ele vai para a batalha, ele logo pergunta sobre seus irmãos, ele vê que eles estão bem, mas algo acontece. Ele vê Golias subindo do exército filisteu, exatamente na hora, providencialmente. E essa cena está se repetindo por 40 dias. Imagina aí, você lá. 40 dias. 40 dias você sendo xingado por um incircunciso filisteu. Imagina os soldados, imagina como é que estava a moral. Militares aqui da nossa igreja. Imagina, na hora da refeição ali. Quem é que vai lutar? Não tem resposta. 40 dias. Em alguns lugares a Bíblia usa esse número, 40, para mostrar um tempo definido da aprovação de Deus. Por exemplo, 40 anos de Israel no deserto, 40 dias da tentação de Jesus no deserto, entre outros. E aqui vemos que Davi chega exatamente nesse tempo de 40 dias, que o filisteu está afrontando, que a derrota está pairando no ar. E é claro que nós precisamos saber que todo o fracasso de Israel aqui nos revela o seu coração. Nos mostra o fato de que Israel não confiava mais no Senhor. O desafio de Golias é um teste de confiança do povo no Senhor. Um comentarista falando sobre esse texto faz uma paráfrase interessante sobre o instituto de Golias. Ele diz assim: eu não sou um pagão, um filisteu odiado por Deus? Então por que nenhum dos homens do Deus vivo luta contra mim? Vocês realmente não devem crer nesse Deus. Porque vocês acreditam que um guerreiro de 2,90 m é mais forte do que o Deus vivo, quando se trata de uma batalha real. Esse é o tipo de teste que o mundo tem prazer de fazer contra os cristãos. Geralmente numa zombaria semelhante à de Golias. O mundo muitas vezes pode falar assim: cadê seu Deus? Mais um líder que caiu? Mais um escândalo? E todo esse sofrimento. E aquele momento em que você levou vantagem por um pecado seu. Que você pôde trapacear no pecado na escola.
que você cedeu diante da tentação. Aonde está o seu Deus quando você é desafiado? O mundo tem prazer de nos acusar assim. E nós voltamos sempre ao ponto mais profundo. Por trás de Golias está o mesmo diabo que faz guerra espiritual contra nós hoje. E a pergunta é sempre a mesma. Você realmente confia num Deus amoroso e gracioso? Você confia nele mesmo diante das tentações? Mesmo diante das provações? Mesmo diante das lutas? Mesmo diante das coisas que mexem com o seu coração? Você confia mesmo no Senhor quando as coisas não acontecem como você gostaria na sua vida? Essa é a tentação do inimigo. Ele está reverberando para nós o que aconteceu lá no Éden. Deus falou assim mesmo. Ele disse que cuidaria de vocês, que vocês poderiam confiar, que vocês poderiam recorrer a Ele diante das tribulações, diante de um gigante de quase 3 metros de altura, que se coloca entre vocês e diz assim: manda alguém vir lutar comigo que eu quero ver. É esse Deus que vocês confiam. Por trás de Golias está a mesma serpente falando e desafiando o povo do Senhor. E o que a gente faz então? Irmãos, nós não temos outra saída senão confiarmos no ungido do Senhor, levantado pelo Senhor. E a gente sabe que Davi aqui é só um tipo. Ele é alguém que está mostrando alguém muito maior. Lá na frente ele está mostrando Jesus, o nosso filho de Davi. E se você não confiar nele, você está perdido. Se você não confiar no verdadeiro ungido do Senhor, que entra em cena para salvar a sua vida, você vai morrer. É por isso que a nossa certeza, a nossa coragem, está no Senhor dos exércitos que luta por nós, do jeito que Ele quiser. E é só assim que a gente pode resistir. Amém? Que bom que vocês estão aí ainda. Fico feliz. Esse foi o ponto 2, o ungido do Senhor entra em cena. Vamos avançar. Ponto 3. Presta bastante atenção. Para lutar contra os insultos da serpente, você precisa ter a perspectiva de Deus. Para lutar contra os insultos da serpente, você precisa ter a perspectiva de Deus. Versos 24 a 29. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento. Olha que coisa boa. Olha que jeito maravilhoso de motivar alguém, né? Tô zoando, tá? Não acredita em mim, não. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Até o verso 30. Eu falei que era até o verso 29, eu errei. Até o verso 30. Para lutar contra os insultos da serpente, você precisa ter a perspectiva de Deus.
O texto novamente enfatiza o pânico do povo. Eles fugiram de Golias. Nem o prêmio de Saul serviu para animar. O rei não luta, mas ele paga bem, viu? Ele paga bem. O prêmio é digno de um príncipe. É princesa, é dinheiro e é não pagar imposto mais nunca. Imagina você, não precisa declarar imposto de renda mais nunca. Meu Deus do céu, que beleza, Fábio. Eu ia amar, cara. Mas aí tem que lutar com Golias. E essa é a oferta de Saul, e isso mostra que ele aceitou o desafio de Golias em princípio, mas ele não tinha ninguém para lutar. E quando Davi vê toda aquela cena, Davi também se surpreende, mas não do jeito deles. Davi viu e ele ouviu Golias afrontando. Essa pode ter sido a primeira vez que Davi ouviu alguém blasfemar o nome do Senhor. E ele fica revoltado. Ele é moço, ele é inexperiente, mas ele começa a se meter nas fileiras e perguntar o que tinha acontecido. E o fracasso de Israel está posto diante de Davi, diante deles mesmos e diante do Senhor. E nós voltamos sempre para o verdadeiro problema. E o problema é, eles perderam a confiança em Deus. Aí você fala, nossa, tão simples, né? Não, não é tão simples. É mais delicado do que parece. Sabe por quê? Porque não é que eles negaram a Deus formalmente. Até onde sabemos, Saul e o seu exército mantinham uma profissão de fé ortodoxa. Eles liam a Confissão de Fé Batista de 1689. Eles podiam citar de cabeça Calvino, Spurgeon e John Piper. Estava tudo tranquilo, mas o ponto não é esse. Porque o teste da fé, irmãos, não é, no final das contas, um teste de meras palavras, mas é um teste de ações diante das provações e da guerra espiritual. Você sabe que é importante orar? Você pode me dizer qual é o poder da oração? A pergunta não é essa, a pergunta é, por que você não ora então? Você sabe que é importante ler e estudar a Bíblia todos os dias? Sim ou não? Por que a gente não faz isso então? Vamos colocar várias outras coisas. Você sabe como é importante a vida na igreja local? Por que é que você não busca desesperadamente, ativamente isso então? Está aí o teste. Está aí. Você pode repetir frases, conceitos, até corrigir seus irmãos, mas se a sua vida não se alinhar à sua teologia, ela não presta. E aqui está o ponto. Pode ser que você tenha lido tudo sobre namoro, sobre casamento, sobre como deve ser um marido em seu lar, como deve ser uma esposa em seu lar, mas a questão é por que você continua escolhendo mal? Por que você continua insistindo em não viver as verdades que você sabe e que você lê? Isso é para todos nós, dos mais variados contextos que estamos, e está aí o teste de fé. E sabe o que fica parecendo? Fica parecendo que nós agimos como se a palavra de Deus não fosse exatamente assim. Na verdade, pastor, não é todo dia, entendeu? Na verdade é que a oração, veja bem, eu trabalho muito. Na verdade, eu preciso aproveitar, são as oportunidades da minha vida. E às vezes não sobra tempo. Não é bem assim. Reflita. Você tem agido como quem conhece e serve um Deus que é maior do que qualquer outro poder e está pronto para salvar, cuidar e sustentar até nos maiores dilemas da sua vida? Que sabe exatamente do seu tempo, da sua rotina, das suas necessidades, ele sabe exatamente. Você pode confiar num Deus assim? Você age confiando num Deus assim? Sabe qual é a resposta de Saul e do exército?
Não. Não. E assim também é com todo cristão que com as suas ações diárias não honram o Senhor diante dos seus mais variados problemas do dia a dia, mostrando realmente quais são as lealdades do coração. Voltando para o texto. Davi olha essa cena, ele fica indignado. O rei não tem um jeito melhor do que motivar os soldados, do que oferecendo dinheiro e casamento para eles. E então, no verso 26, e aqui é essencial, olha para a Bíblia e olha para o verso. Nós temos as palavras que deram a primeira perspectiva bíblica e teológica sobre a batalha no vale de Elá. Davi diz: quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é ele na fila do pão? Quem é esse filisteu incircunciso? Ele não faz parte do povo do Senhor. E ele está se levantando no nosso meio, e colocando o dedo na nossa cara, e cuspindo no nosso Deus. É a primeira perspectiva bíblica e teológica. A primeira do texto. Dale Davis, um comentarista, diz assim: Davi traz um mundo totalmente novo. Até esse ponto a narrativa havia sido sem Deus, mas agora Davi injeta a pergunta piedosa no episódio. Ter um Deus vivo não faz diferença em tudo isso? Esse sujeito, Golias, zombou dos exércitos do Deus vivo. Se Deus é tão identificado assim com Israel, você acha que ele é indiferente a esses insultos contra a sua reputação? Você espera que um Deus vivo permita que um incircunciso filisteu lance o nome dele na lama, tanto de forma teológica quanto militar? Então, na perspectiva teológica de Davi, o exército não deveria se acovardar, mas também deveria ir lá e lutar. Não é só o negativo, é o positivo. Você não tem que nem ter medo, mas tem que se levantar e ir lá, em nome do Senhor. A perspectiva de Davi mostra a confiança no Senhor. Mas essa resposta foi demais para o seu irmão mais velho. Eliabe começa a acusar Davi, acusar as motivações do coração de Davi. Mas o Espírito Santo está sobre ele, não está? Ele vai continuar, ele vai seguir. Mas antes de Davi seguir, ele vai precisar enfrentar oposição. E muitas vezes é assim com a gente também. Muitas vezes a gente vai enfrentar a oposição da nossa família, nos nossos amigos. Então, até enfrentar Golias, Davi está sofrendo aqui já. Mas ele vai continuar, ele vai seguir. E antes de nós seguirmos, uma aplicação importante para nós. A resposta de Davi diante da batalha em Elá nos ensina que os grandes temas da vida são essencialmente teológicos. Os grandes temas da vida são essencialmente teológicos. Tudo na nossa vida tem a ver com Deus, irmãos. Do consultório ao campo de futebol, da cama ao dia de trabalho, dos nossos estudos às redes sociais, dos pensamentos às respostas, da vida na igreja à vida do mundo, do céu ao inferno, tudo. Tudo. Os grandes temas da vida são teológicos. E se você não tiver a perspectiva de Deus para tudo isso, você não vai conseguir lutar contra as mentiras da serpente. O que você vai fazer da sua vida? Como você imagina a sua aposentadoria? Com quem você vai decidir se casar? Como você testemunha para os seus amigos e familiares? Um pouco melhor, você testemunha para os seus amigos e familiares? Tudo isso se relaciona com o que de fato nós cremos sobre Deus. Não, você não é inocentezinho, que faz coisas não conscientes o tempo todo. Tudo tem relação com o Senhor, as suas escolhas, e tudo que você faz revela isso. Se você não buscar a perspectiva de Deus, relacionar Deus com todas as coisas da sua vida, das fáceis a difíceis, você já mostra o que você imagina de Deus.
E você pode achar isso chocante, mas a verdade é que a sua imaginação sobre Deus é de um Deus fraco, um Deus limitado, um Deus impotente, porque Ele não pode dar conta de tudo que acontece com você. Se você continuar assim, você vai cair diante do gigante, diante da serpente, diante de quem for. Além disso, Davi versus Golias, também nos ensina como é importante para o cristão saber a verdade de Deus e usá-la. E numa tragédia que nós vemos nos nossos dias, onde Golias culturais, Golias espirituais, atacam a igreja, a gente ouve de cristãos que a teologia não tem relevância para a vida prática. A gente ouve de pastores que o crente não tem que estudar teologia. Desincentivam as pessoas a estudar teologia. Como você vai viver então? Se você não sabe o que Deus quer para você? Se você não sabe relacionar a verdade da palavra de Deus para a sua vida? Nós precisamos resgatar a força da verdade de Deus, o amor pela verdade de Deus. Adolescentes, jovens, homens, mulheres resistirão aos ataques firmados na verdade bíblica, na boa teologia bíblica. E se você não estiver armado com essa verdade, você cai diante de Golias. Talvez não precisa nem chegar tanto assim, você cai diante de um anãozinho. Por quê? Porque você não tem espada. Porque você não tem força na batalha. Porque você não tem a verdade de Deus. É por isso que nós precisamos buscar a perspectiva de Deus para tudo. Porque sem ela nós não lutamos. Davi só está habilitado a lutar contra Golias porque ele conhecia sua Bíblia e seu Deus. E você? Você também só está habilitado a lutar contra as armadilhas de Satanás quando você conhece a sua Bíblia e quando você conhece o seu Deus. É com isso em mente que avançamos para o último ponto. O ungido do Senhor lutará por nós e usará as armas certas. Verso 31 a 40. Veja com atenção a palavra de Deus. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele. Esse seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu, esse seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, eu batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará das mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul, não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E, com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Antes de Golias, Davi tem que enfrentar o cinismo e as ofertas de Saul. Porque no fundo, Saul era como um Golias de Israel. Ele é alto, ele é impressionante. Mas ele foi superado pelo gigante filisteu, mais alto e mais impressionante do que ele. Há muita coisa envolvida nessa apresentação de Davi aqui diante de Saul. Não tem ninguém para lutar e defender a honra do Senhor. E a pergunta que soa é, as promessas do Senhor foram invalidadas então? As promessas do Senhor foram invalidadas, ele não é mais o Senhor da aliança, um poder hostil pode destruir o povo do Senhor? E com roupas de pastor, cheirando a ovelha, o verdadeiro ungido da história diz, eu vou lutar.
Ele é um pequeno pastor, ele acaba de vir da roça, ele chega de manhãzinha e ele tem mais coragem do que todo mundo. Mas não é só querer. Ele precisa ter a permissão do rei. E o rei no momento é quem? Saul, meu Deus. O rei é Saul. E obviamente a ideia parece absurda para Saul. Porque Saul e Golias têm muito em comum, irmãos. Eles vêm do mesmo jeito, eles olham a aparência. Na semana que vem, quando nós entrarmos no duelo, Golias reage da mesma forma que Saul. Ele olha para a aparência de Davi e ele zomba. Ele diz assim, você não pode lutar comigo. Eles são parecidos, mas Davi insiste. E ele mostra como a sua experiência o preparou para aquele momento. E o ponto dele é mostrar a Saul que Golias selou o seu destino a desafiar o Senhor. É exatamente isso. Ele consegue interpretar suas experiências do passado à luz da perspectiva de Deus. Ele diz, Deus me livrou do leão, do urso, ele me livrará do filisteu. Tem gente que não consegue interpretar as experiências do seu passado à luz da perspectiva de Deus, e isso é muito triste. Quando faz errado. Isso é muito triste. Não submete o coração, a visão, àquilo que Deus diz que é real. E toda vez que você lê o seu passado, com as próprias imaginações e pensamentos do seu coração, você cai também. Mas olha Davi, ele sabe ler o passado. E você não pode achar aqui, não pode ter a falsa impressão de que Davi está confiando na sua carne. Não é isso que o texto está mostrando para a gente. Como se ele tivesse arrogante ao falar dessas experiências. Imagina você contando aí, Márcio, eu peguei um leão pela barba. Eu cortei a cabeça dele. Aí todo mundo, eita! História de pescador. Não é que Davi está querendo ser arrogante aqui. Davi seria presa fácil para o leão, para o urso, se o Senhor não estivesse com ele. Mas o Senhor estava. E o mesmo seria com Golias. Davi faz uma aplicação aqui da verdade de que Deus cuida dele. Deus cuida dele, ele aplica essa verdade. E é assim que o nosso estudo da Bíblia tem que nos ajudar também. Nós temos que ver quem Deus é e como Deus agiu no passado e pregar para o nosso coração. Deus vai cuidar de mim. Deus vai me livrar. É isso que nós temos que fazer. E um outro ponto importante nessa história é o fato de que Saul se mostra como alguém que odeia a aparência de fraqueza. Ele descarta Davi por isso. Ele é o mais fraco, o caçula, o membro menos importante. Mas Davi sabia que da sua fraqueza podia vir força. Por quê? Porque a sua fraqueza, paradoxalmente, faz ele confiar em alguém maior do que ele. A fraqueza de Davi mostra para Davi que ele precisa de um Salvador. Que ele precisa confiar em alguém maior. E é essa consciência que leva Davi a confiança e coragem no Senhor. E a sua fraqueza o torna forte. A sua fraqueza o torna forte. E não é assim que Deus trabalha também, irmãos, em nós. Ele usa os fracos para envergonhar os fortes, para que ninguém se orgulhe em sua presença. É o ensino de 1 Coríntios 1, 27 a 29. Juntamente com isso está a razão de Davi para a batalha. Não é suficiente só ter experiência e vontade de lutar. Você precisa ter mais. Você só pode entrar na batalha do Senhor com as razões certas. E Davi então diz, este incircunciso será morto, porque ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi ele está motivado a lutar por causa do desafio idólatra contra o Deus vivo. Em outras palavras, Davi foi motivado a lutar pela paixão da glória de Deus. Ele foi motivado a lutar porque ele amava a glória de Deus. O gigante na couraça de escamas não pode falar desse jeito com o Senhor. Ele não pode desafiar a glória do Senhor. Quem ele pensa que é? E a motivação adicional de Davi é lutar para proteger o povo de Deus. Com a paixão pela glória de Deus e motivado por defender o povo de Deus, Davi fortalece o seu coração. E isso deve fortalecer o nosso coração também, gente. Amar a glória de Deus. Amar o povo de Deus nos prepara para lutar. Por fim, se atente à última coisa que o texto destaca: a armadura e os recursos de Davi para a batalha.
Ao que parece, Saul se convence aqui, diante da confiança de Davi, ele até o abençoa. Olha que ironia, isso é a ironia do texto. O Espírito Santo saiu dele, não está mais com Saul. Aí Saul diz assim, vá em paz, que Deus te abençoe. É irônico. E Saul oferece ajuda. Saul quer que Davi lute com a armadura dele mesmo. Ele oferece ajuda e a gente vê que ele continua confiando na força terrena. É como se ele virasse para Davi e dissesse assim, olha, você vai para a batalha, mas você não pode ir assim. Você tem que ir com a minha armadura. Deixa eu te dar uma couraça de bronze. Você vai até se parecer com Golias, olha que legal. É isso que ele está falando. Aí Davi, no primeiro momento, ele permite, ele veste, e depois que ele se olha, ele vê que ele é um Saul em miniatura. Ele fala, nossa, eu sou um Saulzinho. Como é que eu vou lutar com isso? E esse foi um momento decisivo na vida dele. Davi vai assumir a identidade e usar as armas de Saul? Ou ele vai confiar no Senhor? Só tinha uma resposta. Eu não posso andar com isso. O homem de fé não tem que usar armas carnais. Davi avança para lutar não na armadura e identidade de Saul, nada se diferenciando do maligno Golias, mas como um pastor servo do Senhor, que ama a glória do Senhor, protege o povo do Senhor e está fortalecido pela força e poder do Senhor. Então, o ungido do Senhor pega o seu cajado, ele escolhe 5 pedras, ele parte para cima do homem cobra filisteu. E agora acabou, a gente só vai ter a resolução na semana que vem. Então, para você ter a resolução da história, você precisa vir na semana que vem. Aí você vai falar, mas pastor, já conheço a história. Mas você não quer que a gente conte aqui? Aí a gente conta com mais detalhes, com mais tensão da narrativa. Uma última aplicação. Como a interação entre Saul e Davi antes da luta se traduz nas batalhas de nossos tempos? Que armas do mundo os cristãos e as igrejas têm sido tentados a usar numa tentativa de lutar contra as forças do mal? Eu vou apontar somente algumas que devemos ter cuidado. Por exemplo, utilização da psicologia moderna secular no aconselhamento com uma redenção para o coração que exclui a palavra de Deus. Essa é uma tentação, a gente tem que tomar cuidado. A aplicação de técnicas empresariais para crescimento de igreja, para pastoreio da congregação. Utilização de estratégias, de filosofias na criação dos filhos, que vem dos especialistas, excluindo a palavra de Deus. Gente que não ama o povo de Deus, gente que não ama o Senhor, gente que não conhece a Bíblia, ditando o que a gente tem que fazer, como a gente tem que ser. Temos que tomar cuidado, irmãos. Isso não são armas do Senhor. Eu penso que por trás dessas sugestões, mesmo que algumas de boa vontade, mesmo que algumas podem ter até alguma coisa interessante, está a premissa de que nós devemos lutar com a força do nosso braço. Nós devemos lutar com armas que nós criamos. Mas se a batalha é do Senhor, o Senhor tem tudo a ver com isso. E nós precisamos usar as armas que o Senhor nos deu. E as principais são a palavra dele e a oração. 2 Coríntios 10, 3-5. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento de Deus à obediência de Cristo. Um autor que escreve sobre a apologética, Scott Oliphant, diz assim: o que é necessário na batalha do Senhor são as armas que farão as pessoas se curvarem, dobrarem os seus joelhos e reconhecerem que o Senhor, e apenas Ele é Deus, e somente armas sobrenaturais podem realizar essa tarefa. É na força do Senhor e utilizando as armas do Senhor que nós lutamos então, irmãos. Amém. Como eu disse lá no início, no meio e agora no fim, nós sabemos e vemos que a história de Davi nos aponta para Cristo. E nós só podemos confiar no Senhor, ter coragem no Senhor, não é meramente pelo exemplo de Davi, mas acima de tudo é pela obra salvadora de Cristo Jesus aplicada em nosso favor. Lembra que Davi não lutou na sua própria força?
Então a história de Davi não é um chamado motivacional para você derrubar os gigantes da sua vida. A história é para você fazer confiar, para fazer você confiar mais no Senhor, depender mais do Senhor. É por isso que nós não refletimos sobre o heroísmo de Davi, sem perceber que o seu exemplo nos aponta para frente, para a vinda do verdadeiro guerreiro de Deus, o verdadeiro herdeiro da casa de Davi, Jesus Cristo. Davi, como um herói, como um rei, ele apresenta uma descrição prefigurada, adiantada, aquilo que nós chamamos de tipo de Cristo. E é por isso que no Novo Testamento, Jesus pode ser chamado de filho de Davi. Porque o que Davi faz, o que Davi é, prefigura algo da obra de Jesus, só que Jesus faz mais, Jesus faz melhor. Como Davi, Jesus também foi questionado por não ter estatura terrena, por não ter poder nesse mundo. Como Davi, Jesus também tinha uma razão para a batalha que o mundo não conheceu. Como Davi, Jesus também venceu Satanás. Não mais um representante, mas o próprio. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte com recursos que não eram desse mundo, com armas que não eram desse mundo. Pedro explicou isso para a gente em sua carta, no capítulo 1, dizendo: não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E é assim que Jesus se levanta para lutar por nós. Ele se coloca nu no campo de batalha. Ele está de braços abertos. Ele não tem armas, mas ele tem sangue. Ele tem vida. E é assim que ele conquista a vitória para o seu povo. Quando todos nós precisávamos de um homem que lutasse por nós, que defendesse a nossa causa, o verdadeiro ungido do Senhor se levantou e disse: eu vou lutar. Eu vou me apresentar, eu me apresento por eles. E Jesus faz isso por nós. Ele enfrenta o castigo, a vergonha, a maldição, a ira. Ele luta do jeito certo, do único jeito possível, que é se entregando. No final das contas, nós sempre teremos em Cristo um homem que lutou pela nossa vida. Nós sempre teremos em Jesus um homem que lutou por nós. A igreja tem um homem que lutou por nós. Você tem um homem que lutou por você, que lutou, que comprou, que venceu. E esse homem é Jesus. E esse Jesus que lutou lá atrás é o mesmo que ainda guerreia e luta as nossas batalhas hoje. Ele não vem em força mundana, ele vem como um pastor salvador. E ele ordena que todos curvem o coração diante dele e façam parte do povo que se chama pelo seu nome, Jesus, o Rei da Glória. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela história do Vale de Elá. Obrigado pela narrativa do duelo entre Davi e Golias. Nós ainda não chegamos no final, mas nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado por revelar Cristo em todo o Antigo Testamento. Nos ajude a enxergá-lo e a adorá-lo como Rei da Glória, supremo herdeiro do trono de Davi. Em nome dele, nós oramos. Amém.